Desde cedo, aprendemos a buscar aprovação. É quase instintivo. Os sorrisos e desaprovações de nossos pais moldam nossa forma de interagir com o mundo. E à medida que crescemos, essa necessidade se estende para todos ao nosso redor, familiares, amigos e até desconhecidos. Como aponta Richard Taylor em Restaurando o Orgulho. A maioria das pessoas não consegue, nem por um momento, se desvencilhar das amarras impostas por quem está ao seu redor, nem ignorar a necessidade de aprovação alheia. Elas medem todo o seu valor com base no que os outros pensam delas. Esse desejo por aceitação pode ser avassalador. Muitos de nós vivemos com um medo desproporcional de críticas, rejeições ou julgamentos. Esse temor, muitas vezes, nos desvia do caminho que realmente desejamos trilhar, levando-nos a sacrificar nossos sonhos e a nos conformar com expectativas que nem sequer refletem quem somos. A persona é aquilo que alguém em realidade não é, mas que ele e os outros pensam que ele é. 2 ensaios sobre a psicologia analítica, Carl Jung. Se você já sentiu que está vivendo para agradar os outros em vez de ser fiel a si mesmo, este pode ser o primeiro passo para recuperar sua liberdade. Lembre-se de que esse processo não acontece da noite para o dia. Requer coragem para encarar as partes de nós que preferimos ignorar e disposição para nos conhecermos mais profundamente. Mas a recompensa é a redescoberta da nossa autenticidade, longe das amarras das opiniões alheias. Por que você busca a aprovação de quem não admira? Não devemos nos ajustar tão completamente às opiniões dos outros que acabemos vivendo segundo elas, e não segundo nós mesmos. Epicuro. Antes de nos deixarmos consumir pelo desejo de aprovação alheia, é essencial refletir sobre o caráter das pessoas cuja validação buscamos. Essas pessoas realmente merecem nosso respeito e admiração? Elas estão prosperando, vivendo com coragem e autenticidade? Ou são meros conformistas, que aceitam sem questionar o que a mídia, celebridades ou políticos lhes dizem para pensar? Jung, renomado psicólogo e fundador da psicologia analítica, descreve esse comportamento através do conceito de persona. A persona é a máscara que usamos para agradar aos outros, projetando uma imagem aceitável de nós mesmos para o mundo. Jung alerta que, ao nos identificarmos demais com essa máscara, corremos o risco de nos perder em papéis que não refletem nossa verdadeira essência. Para compreender por que essa necessidade de aprovação é tão profunda, é útil considerar as feridas emocionais descritas por Lise Bourbeau. Segundo Bourbeau, essas feridas moldam nossos comportamentos e reforçam nossa busca por validação externa. Por exemplo, alguém que sofreu rejeição pode sentir um medo avassalador de críticas, o que leva a uma constante necessidade de aprovação. Nietzsche alertava sobre os perigos da moral de rebanho, onde indivíduos buscam conforto e segurança no pensamento coletivo, sacrificando sua autenticidade e capacidade de criação. Quando se busca a aprovação de pessoas conformistas, é uma forma de se prender a padrões medíocres, em vez de buscar uma vida de autossuperação e coragem. Ele afirma: torna-te quem tu és. Friedrich Nietzsche. Se alguém não nos inspira, por que deveríamos nos preocupar se nosso modo de vida os impressiona? Como sabiamente pergunta Sêneca em Epístolas: por que você se orgulha do elogio daqueles que você mesmo não pode elogiar? O que acontece na consciência de outras pessoas deve nos ser indiferente, pois assim como você tem suas limitações, o outro também tem. Com o tempo, você realmente perceberá e se tornará indiferente, porque ao compreender o quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria, o quão estreitas são suas ideias, o quão mesquinhos são seus sentimentos, o quão perversas são suas opiniões e o quão frequentemente estão errados em relação a você, será mais fácil desapegar dessa necessidade de aprovação. Ao analisar a natureza dos que nos julgam, descobrimos uma verdade libertadora. A opinião deles diz mais sobre quem eles são do que sobre quem nós somos. A partir disso, podemos nos libertar do peso de agradar quem, no fundo, não respeitamos. Condicionar-se a ser indiferente à opinião de uma única pessoa é um desafio.
No entanto, essa tarefa se torna ainda mais árdua quando estamos diante de um grupo ou multidão. Nesses momentos, a necessidade de aprovação se intensifica, muitas vezes se manifestando como ansiedade social, um obstáculo que sufoca nossa capacidade de prosperar. Lise Bourbeau descreve como as feridas emocionais que carregamos desde a infância contribuem para essa ansiedade opressiva. Uma dessas feridas é a de rejeição, uma dor profunda que se instala quando sentimos que não somos aceitos pelo que realmente somos. Imagine como é crescer sentindo-se inadequado, como se a própria existência fosse uma falha. Esse sentimento transforma qualquer situação social em um campo minado, onde cada comentário ou olhar pode ser percebido como uma ameaça de rejeição. O medo de desagradar se torna tão sufocante que a única reação possível é o desejo de desaparecer ou se esconder. A ferida do abandono, que gera uma sensação constante de desamparo. A ansiedade social se manifesta quando, mesmo rodeado de pessoas, o indivíduo sente um vazio imenso, uma solidão que grita por atenção e reconhecimento. Nesses momentos, a necessidade de agradar e ser notado se torna uma tentativa desesperada de preencher essa ausência. A autocrítica que surge em encontros sociais, impedindo a espontaneidade, é uma manifestação dessa ferida, uma recordação dolorosa de que estar sozinho é insuportável e que a aceitação do grupo é uma necessidade vital. O efeito mais devastador dessa ansiedade é quando ela nos faz negar nossa própria consciência. Lise Bourbeau observa que, muitas vezes, a ferida da humilhação faz com que as pessoas suprimam suas opiniões e desejos para evitar o sofrimento. A pessoa se adapta, se conforma, até mesmo vai contra o que acredita, porque a dor de ser exposta ou ridicularizada é esmagadora. É como se cada ação fosse cuidadosamente controlada para minimizar o risco de ser ferida novamente, mesmo que isso signifique sacrificar a própria autenticidade. Imagine o peso dessas feridas agindo como correntes invisíveis, impedindo-nos de viver com liberdade. Elas moldam nossos comportamentos, geram angústias intensas e transformam o simples ato de ser quem somos em um constante desafio. Essas experiências são marcas profundas que governam nossas reações e perpetuam um ciclo de sofrimento e medo de desaprovação. A maioria das pessoas não determina o que é realmente correto, mas sim o que é socialmente aceito. E para o homem comum, o que é aceito muitas vezes acaba sendo percebido como correto. Esse fenômeno de conformidade com o coletivo é uma das grandes influências no comportamento humano, algo que Carl Jung compreendia profundamente. Ele via o coletivo como uma força poderosa na formação da psique individual, muitas vezes levando o ser humano a se perder em normas, expectativas e comportamentos impostos externamente. Para Jung, isso ocorre porque os indivíduos, em sua busca por pertencimento, acabam se identificando com a persona, a máscara social que projetam para serem aceitos pelo grupo. Quando essa máscara se sobrepõe à verdadeira identidade, o sujeito perde o contato com sua essência, deixando-se levar pelo que é aceito e esperado. Essa dinâmica de conformismo social é histórica e profundamente enraizada na natureza humana, como testemunhamos ao longo dos séculos. Mulheres foram queimadas, cientistas aprisionados, políticos exilados e populações inteiras exterminadas simplesmente por terem, ou aparentarem ter, opiniões que desafiavam o consenso geral ou ameaçavam aqueles que detinham o poder. Jung acreditava que, quando os indivíduos se deixam moldar pela pressão do coletivo, não só arriscam perder sua autenticidade, mas também se tornam vulneráveis à manipulação e à opressão das normas e valores dominantes. O filósofo Nietzsche oferece uma reflexão valiosa sobre como enfrentar essa ansiedade social. Ele sugere que, para domá-la, é preciso entender a verdadeira natureza de uma multidão. Como ele afirmou, os que não sabem viver com a multidão são justamente os que vivem de acordo com seu próprio valor. E o que exatamente se sacrifica para ser aceito?
sermos nós mesmos faz com que acabemos excluídos pelos outros. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmos. Estés. O velho Jung, em sua pequena e rica obra Presente e Futuro, nos ensina que não há e não pode haver autoconhecimento baseado em pressupostos teóricos, pois o objetivo desse conhecimento é um indivíduo, ou seja, uma exceção e uma irregularidade relativas. Sendo assim, não é o universal e o regular que caracterizam o indivíduo, mas o único. Jung. Muitos de nós enxergamos uma multidão como se fosse uma entidade poderosa, algo maior do que a soma de seus integrantes. Essa visão equivocada é o que alimenta nosso medo e nos faz tremer diante de seu julgamento. Mas, como nos lembra Epicteto em discursos, aqui está ele, condenado a tremer e empalidecer. No entanto, uma multidão não é mais do que uma reunião de indivíduos, seja por localização, seja por um sentimento compartilhado. Treinar-se para enxergar as pessoas como indivíduos e não como uma massa intimidadora é um passo poderoso para superar a necessidade de aprovação. Afinal, assim como podemos ignorar a opinião de uma única pessoa que não admiramos, o mesmo se aplica a um grupo de pessoas reunidas. Como escreveu o filósofo romano Cícero em Disputas Tusculanas, o que poderia ser mais absurdo do que supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns, que você despreza individualmente, de repente se tornem mais importantes quando reunidas? Ainda assim, algumas multidões podem ser compostas por indivíduos de mentes brilhantes e caráter admirável. Mesmo nesses casos, suas opiniões estão fora de nosso controle. A única coisa que podemos fazer é viver com integridade, evitar atitudes que mereçam reprovação e, então, aceitar com graça os julgamentos que eles venham a formar. Epicteto resume isso com sabedoria. Nenhum homem bom lamenta ou estremece, nenhum se pergunta: como ele me receberá? Como ele me ouvirá? Escravo, ele agirá como achar adequado. Como superar o medo de críticas, do ridículo e da rejeição? Por que nos preocupamos tanto com o que os outros dizem ou fazem? Essa pergunta, colocada por Epicteto em discursos, desafia um dos maiores bloqueios à nossa liberdade: o medo da desaprovação, do ridículo e da rejeição. Para viver plenamente, precisamos desenvolver uma indiferença tranquila diante das críticas, seja no mundo real ou no ambiente online. Quando somos alvo de desprezo ou escárnio, o primeiro passo, segundo Epicteto, é pausar e respirar. Reações impulsivas ou automáticas frequentemente nos prejudicam mais do que nos ajudam. Ao dar a nós mesmos um momento para nos recompor, ganhamos a liberdade de escolher uma resposta apropriada e digna. Como Rollo May explicou em A Coragem de Criar, a liberdade humana envolve nossa capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta, e nessa pausa, escolher a resposta à qual desejamos nos dedicar. Epicteto reforça essa ideia ao dizer: lembre-se de que você não é insultado pela pessoa que o ataca ou o ofende, mas pela sua opinião de que essas coisas são insultantes. Sempre que alguém o provoca, tente, acima de tudo, não se deixar levar pela impressão inicial. Se você adiar a reação e ganhar tempo para pensar, será mais fácil manter o controle de si mesmo. Uma das respostas mais poderosas a insultos ou zombarias é praticar a escuta como uma pedra. Ouvir sem absorver. Essa abordagem nos permite manter nossa paz interior, mesmo quando confrontados com críticas. A verdadeira força não está em silenciar os outros, mas em manter o controle sobre nossas próprias emoções. Cultivar essa habilidade nos torna não apenas mais resilientes, mas também verdadeiramente livres. Reagir como uma pedra significa exatamente o que parece: não reagir. Ao enfrentar insultos ou provocações, deixamos as palavras passarem sem resposta. Seguimos com nossas atividades e agimos como se a outra pessoa não existisse. Essa abordagem é eficaz por duas razões principais. Primeiro, quem insulta geralmente busca provocar uma reação. Querem sentir que tem poder sobre nós.
que suas palavras podem nos desestabilizar. Ao ouvir como uma pedra, negamos essa satisfação e demonstramos com nosso silêncio que suas provocações são insignificantes e incapazes de nos abalar. Segundo, nossas ações moldam nossos pensamentos e emoções. Quando reagimos como uma pedra, também nos tornamos imperturbáveis internamente. Como Sêneca escreveu em Sobre a Ira, é marca de uma grande mente elevar-se acima dos insultos. A vingança mais humilhante é tratar seu adversário como indigno de ser vingado. Os grandes e nobres são aqueles que, como uma majestosa fera, ouvem impassíveis o latir de pequenos cães. Epicteto reforça essa sabedoria ao perguntar: o que significa ser insultado? Vá até uma pedra e a insulte. Que efeito isso terá? Da mesma forma, se você ouvir como uma pedra, o que alguém que o ofende poderá alcançar? Essa postura não é passividade, mas uma demonstração de força e autocontrole. Ao ignorar provocações, nos protegemos de sermos arrastados por conflitos desnecessários e mantemos nossa dignidade intacta. Porém, há momentos em que uma resposta inteligente pode ser útil. Nesses casos, recorrer ao humor, um sorriso desarmante ou uma observação espirituosa pode ser tão eficaz quanto o silêncio, ajudando a dissipar o ataque sem perder a serenidade. Afinal, a verdadeira força está em escolher como reagir, ou até mesmo não reagir, com sabedoria e controle. O humor é uma ferramenta poderosa para desarmar conflitos. Ele dissipa a tensão de uma situação e demonstra que não estamos dispostos a descer ao nível de quem nos ofende. Não alimentamos o fogo de sua raiva, nem respondemos com a mesma vileza. Em alguns casos, uma resposta espirituosa pode até transformar um inimigo em um aliado. A verdade é que, muitas vezes, nosso medo de ser julgado está enraizado em experiências que vivemos sem aceitar completamente. Quando encaramos algo com julgamento, culpa, medo ou arrependimento, atraímos constantemente situações e pessoas que nos fazem reviver esses mesmos momentos de dor. Sem perceber, nos tornamos prisioneiros dessa repetição. Aceitar uma experiência, no entanto, não significa concordar com ela. Significa nos permitir sentir, aprender e compreender sem resistência. Precisamos reconhecer o impacto de cada situação, o que ela trouxe de positivo ou prejudicial, e nos conscientizar das consequências que nossas escolhas e pensamentos geram. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, até mesmo o que sentimos e pensamos, carrega um efeito. Quando compreendemos os danos causados por uma experiência passada, é essencial não nos culparmos ou carregarmos ressentimento contra aqueles que nos feriram. Em vez disso, devemos aceitar que, mesmo inconscientemente, escolhemos passar por aquilo e entender que essa experiência não define nosso valor. Ainda assim, mesmo quando prometemos nunca mais repetir esses erros, é possível que os mesmos padrões surjam novamente. Isso acontece porque nosso ego, alimentado por antigas crenças, insiste em nos proteger do desconforto de encarar a realidade. Todos carregamos crenças que nos limitam e impedem de sermos autênticos. Muitas vezes, enterramos essas crenças tão profundamente que fingimos que elas não existem mais, mas elas ainda influenciam nossas reações. Aceitar verdadeiramente o que nos aconteceu é muito diferente de apenas aceitar superficialmente. Podemos, por exemplo, reconhecer que alguém nos feriu, mas, se não admitirmos que também abrigamos raiva ou mágoa, nunca realmente processamos a experiência. Como uma moça rejeitada pelo pai que desejava ter um filho homem, nossa tarefa não é apenas aceitar o fato, mas também nos perdoar por qualquer ódio ou dor que carregamos. Isso requer compaixão tanto por nós mesmos quanto pelo outro, reconhecendo que todos, em algum momento, enfrentam rejeição. Nosso ego gosta de criar a ilusão de que superamos algo apenas para evitar o incômodo de olhar para nossas próprias feridas. Abraçar o humor, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos, é uma maneira inteligente de transformar situações difíceis em oportunidades para fortalecer nossa paz interior e confiança.
Em vez de nos sentirmos ofendidos por comentários que, às vezes, têm fundamento, é muito mais sábio reconhecer que somos humanos, com falhas e fraquezas, como qualquer outra pessoa. Esses aspectos podem ser encarados com leveza e até usados para gerar risadas. Quando não nos levamos tão a sério e desenvolvemos uma humildade saudável, conseguimos rir junto com quem ri de nós, frustrando qualquer tentativa de nos derrubar. O filósofo francês Montaigne sugeriu que deveríamos buscar ser, ao mesmo tempo, risíveis e capazes de rir. Sêneca reforçou essa ideia dizendo que ninguém é risível se consegue rir de si mesmo. E Epicteto, com sua perspectiva espirituosa, afirmou: se você ouvir que alguém falou mal de você, responda: é claro que ele não conhecia meus outros defeitos, ou teria falado também deles. Essa leveza ao lidar com nossas falhas não apenas neutraliza ataques, como também fortalece nossa resiliência emocional. Rir de si mesmo é, na verdade, um sinal de confiança e maturidade. Ainda assim, o verdadeiro antídoto para parar de se preocupar tanto com a opinião dos outros é desenvolver autoconfiança. Quando nos aceitamos por completo, com todas as nossas imperfeições, ficamos menos vulneráveis ao que os outros pensam. Nesse estado de segurança interna, tanto as críticas quanto os elogios deixam de definir quem somos. Quando somos inseguros e atormentados por sentimentos de inferioridade, nos tornamos dependentes da aprovação alheia, vivendo com medo constante do que os outros vão pensar. Isso nos impede de crescer e aproveitar a vida de verdade. Por outro lado, quando usamos nosso tempo e energia para fortalecer a mente e o corpo, melhorar nosso caráter, alcançar nossos objetivos e construir uma vida de que nos orgulhamos, as opiniões dos outros, sejam boas ou ruins, perdem a importância. Nossos esforços, nossas ações e nosso crescimento. Ser a única autoridade que valida nosso valor é viver com dignidade e orgulho por quem somos. Epicteto, com sua sabedoria estoica, nos lembra: se você alguma vez for tentado a buscar aprovação externa, perceba que comprometeu sua integridade. Se precisar de uma testemunha, seja você mesmo.